Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No projeto Vem Ler a Bíblia Comigo, estamos em Jeremias, no capítulo 34. Temos aí algumas peculiaridades do capítulo, né? Versos de 1 a 7 relata o fim do rei de Zedequias e cumprindo assim tudo que Deus havia falado a respeito dele, a história de como se sucedeu essa questão se encontra lá em 2 Reis, no capítulo 25, de 6 a 7, né? Nabucodonosor, ele queima as casas e o templo, leva todos os utensílios do templo de ouro e de prata, como Deus havia falado que ia acontecer, né? Mas Deus tem misericórdia da vida de Zedequias e mesmo que ele tenha perdido a visão, depois da morte dele, ele recebe um funeral, né? Um cerimonial oficial feito aos reis, que era costume, e é feito também para Zedequias, porque em alguns momentos Zedequias tenta trazer o povo, né, para Deus. As cidades vizinhas a Jerusalém sofreram a mesma crueldade do rei da Babilônia, né? E aí o capítulo ele vai tratar uma situação a respeito da lei da libertação dos escravos, né? Zedequias havia ordenado, enquanto estavam no cerco da Babilônia, enquanto a cidade estava sitiada, Zedequias faz um acordo, um pacto com o povo, de que essa lei da escravidão ela não era cumprida, né? Desde o tempo que Deus havia falado, a pessoa tinha que trabalhar escrava durante 6 anos e no 7º ano teria que ser liberta, e o povo não cumpria essa ordem, essa determinação, esse decreto de Deus. Então Zedequias pede ao povo que se cumpra esse decreto de Deus. E aí o que acontece? Quando um aliado de Judá, que era o Egito, né, Faraó, vem em socorro de Judá, a cidade de Jerusalém, então, estava sendo sitiada, é afrouxado esse momento de guerra, porque Nabucodonosor, então, com seus exércitos, tem que sair daquele lugar de sítio, né, e combater o Egito, que estava vindo em socorro de Judá. E esse tempo, a gente não busquei o tempo, mas nesse tempo, quando o povo viu que o sítio tinha sido afrouxado, que não havia mais o sítio, a falsa segurança, né? O povo então retomou a questão da escravatura. E isso foi muito ruim aos olhos de Deus, né? Então vamos à leitura do capítulo, né? Capítulo 34. Palavra que do Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército e todos os reinos da terra que estavam debaixo do seu poder, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Vai, fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, a qual a queimará. Tu não lhes escaparás das mãos, pelo contrário, serás preso e entregue nas suas mãos. Tu verás o rei da Babilônia face a face, e ele te falará boca a boca, e entrarás na Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito: Não morrerás à espada, em paz morrerás, e te queimarão perfumes a ti, como se queimaram a teus pais, que como reis te precederam e te prantearam, e te prantearão, dizendo: Senhor, pois eu é que disse a palavra, diz o Senhor. Falou Jeremias, o profeta Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém. Quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades que estavam de Judá,
contra Laques e contra Azeca, porque só estas ficaram das cidades fortificadas de Judá. Então a gente vê aqui, isso aconteceu, né, com Zedequias, e nós encontramos o relato lá em 2 Reis, no capítulo 25. A partir do verso 8, Deus então trata novamente com o povo a respeito da lei da escravatura. Palavra que do Senhor veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém para lhes apregoar a liberdade. Então Zedequias havia feito uma aliança. Em meio à tribulação, ele fez uma aliança com o povo, que eles tinham que libertar os escravos. Que cada um despedisse forro o seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém retivesse como escravos hebreus seus irmãos. Todos os príncipes e todo o povo que havia entrado na aliança obedeceram, despedindo forro cada um o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que já não os retiveram como escravos. Obedeceram e os despediram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido forros, e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz aliança com vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido a ti e te houver servido 6 anos, e despedi-los-á forro. Mas vossos pais não me obedeceram, nem inclinaram os seus ouvidos a mim. Não há muito havíeis voltado a fazer o que é reto perante mim, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhas feito perante mim aliança na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanaste o meu nome, fazendo voltar cada um o seu servo e cada um a sua serva, os quais, deixados à vontade, já tinhas despedido forro, e os sujeitastes para que fossem vossos servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor, vós não me obedeceste para apregoardes a liberdade cada um a seu irmão e cada um ao seu próximo, pois eis que eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste e para a fome. Farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Farei os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em 2 partes, passando eles pelo meio das 2 porções. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram por meio das porções do bezerro. Entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de pasto às aves dos céus e os animais da terra. A Zedequias, rei de Judá, e a seus príncipes, entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retiraram de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, pelejarão contra ela, tomá-la-ão e a queimarão, e as cidades de Judá porém em assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Queridos, de todas as lições que a gente pode tirar aqui, eu quero elencar uma. Muitos de nós, quando a gente está enfrentando uma tribulação pessoal, a gente costuma fazer votos, a gente costuma fazer promessas, e depois, quando a tribulação passa, a gente esquece rapidamente do que prometeu e volta à antiga prática do pecado. Isso é muito comum.
A pessoa, quando está passando lutas, ela se aproxima de Deus, ela vai aos cultos, ela vem à igreja, ela pede oração, ela pede, faz compromisso de servir ao Senhor de todo o coração. Depois, quando a tribulação passa, ela retorna, ela volta para trás. Foi isso que o povo fez. O povo, quando estava sitiado, o povo fez o acordo com Deus, a aliança de obedecer à lei que já tinha sido decretada. E quando eles se viram novamente sem o sítio, em poucos dias eles voltaram à prática do pecado novamente. Então a gente vê aqui que tem aquela pessoa que ela é pecadora mesmo, é aquele pecado costumeiro. E o pecador costumeiro, aquele que sabe o que é errado, mas continua fazendo errado, ele sempre se arrepende de fazer o bem e ele volta atrás, porque ele está habituado a fazer o errado. Então ele sempre faz o compromisso. Quando a coisa fica preta para o lado dele, quando a coisa fica feia para o lado dele, ele se aproxima de Deus, ele vem para Deus, mas quando as coisas melhoram, ele abandona Deus novamente. Então, é preciso, queridos, deixar os pecados costumeiros para alcançar o favor constante do Senhor para nossas vidas. Eu gosto muito do texto de Provérbios, no capítulo 28, 13, que diz o seguinte: olha, quem esconde os seus pecados não prospera. O pecador costumeiro, ele não prospera. Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. E eu quero terminar também esse devocional de hoje, né, com a leitura de Hebreus no capítulo 4, verso 16, que diz que a gente precisa se achegar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, queridos, a vida de fé, a vida de maturidade cristã, passa por esse caminho de fazer depósito no altar do Senhor, de serviço, de amar, de obedecer, porque no dia da tribulação, você vai encontrar o favor de Deus, ele vai vir sobre a sua vida com certeza, né? E Eclesiastes capítulo 5, verso 4, e aí a gente tem que se atentar para isso, diz assim: quando fizeres algum voto a Deus, não demores a cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos. O que votares, trata de cumpri-lo. É melhor não fazer voto do que fazer voto e não cumprir. Não permitas que a tua boca te faça pecar. Não permitas que a tua boca te faça pecar. E o Salmo também, o Salmo 76, 11, fazei votos ao Senhor vosso Deus e cumpri-os. Todos os que vivem ao seu redor tragam dádivas àquele que deve ser temido. Fazei votos ao Senhor vosso Deus e cumpri-os. Então, quando a gente está passando por uma tribulação e a gente faz um compromisso com Deus para alcançar o favor de Deus, a gente precisa cumprir o compromisso. Não pode voltar atrás, porque quando a gente volta atrás, nós vamos sofrer o juízo de Deus sobre as nossas vidas. Nós vamos sofrer o tratamento de Deus, e foi isso que aconteceu aqui no capítulo 44. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, nós te louvamos, Pai, nessa manhã. Obrigada, Pai, por essa tua palavra, porque ela nos alerta, ela nos confronta, ela vem nos dar direção, Pai, e nos instruir de que quando fazemos os compromissos e alianças contigo dentro da tua palavra, precisamos, Senhor Deus, ser sinceros, retos, precisamos ser íntegros, Pai, e cumprir os nossos votos de oração, a nossa palavra dada no teu altar. Pai, nos ajuda no dia de hoje, Pai.
Eu te peço que o Senhor seja conosco nesse dia, nos dando orientação, acertando o nosso coração, ajustando a nossa mente, unificando, Pai, o nosso modo de pensar, a Tua palavra, Pai. Transforma a nossa maneira de pensar, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a andar em vitória no dia de hoje, Pai. Andar em vitória é andar te obedecendo. Então, Paizinho querido, que nós possamos te obedecer, Pai. Paizinho querido, quero te pedir por essa pessoa que me ouve no dia de hoje, que o Senhor a abençoe, Pai. Essa pessoa, Pai, que está lutando com uma enfermidade terminal, com um câncer. Deus de poder, cura, Senhor. Traz a tua cura, Pai, sobre esta vida, Pai. Traz cura, Pai, refaz as células, Senhor Deus, coloca células novas, Pai, destrói todas as células cancerosas, Pai, e coloca vida e vida com abundância, Pai, para aqueles que estão enfermos dessa enfermidade tão triste, Pai. Consola seus corações, refrigera sua alma, Deus. Eu te peço por esses que sofrem, Pai, com essa doença, Pai. Em nome de Jesus, Deus, abençoa, Pai, com cura, com restauração, com libertação, Pai. Pai, eu te peço por esse, Deus, que tem o hábito de fazer compromissos contigo e não cumprir, na hora da tribulação, Pai, falar as coisas para ti, fazer promessas, Pai, e não cumprir. Pai, tenha misericórdia, Deus, que essa pessoa entenda e ela pare de praticar, Deus, essas questões, ó Pai, que te desagradam, como falou o texto, que desagradam, o Senhor desagrada do voto do tolo, porque é tolice, Pai, falar contigo e não cumprir, Deus. Então torna essa pessoa que me ouve sábia para cumprir os seus votos com o Senhor, Pai. Ajuda ela a andar em vitória, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa a sua parentela, filhos e netos, Pai. Guarda, livra, protege de todo mal, Deus. Deus, nós colocamos o nosso dia hoje diante do Senhor. Paizinho querido, nos abençoa, nos ajuda, Pai. Ó Deus, derrama a tua bênção sobre nós, ó Deus. Eu coloco diante de ti, Pai, tudo aquilo que vamos fazer, que louve e adore o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tenham um dia abençoado em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus nos permitir.